Desde a antiguidade, a filosofia estoica vem iluminando o caminho daqueles que buscam viver uma existência virtuosa, baseada no uso da razão para alcançar a tranquilidade interior. O estoicismo propõe o cultivo de certos valores morais fundamentais. Grandes pensadores como Zenão de Cítio, Sêneca e Marco Aurélio articularam um sistema ético completo que inclui 10 virtudes cardeais ou principais. Essas virtudes abrangem as qualidades morais que permitem a um indivíduo progredir na jornada estoica em direção a uma vida melhor. Elas são os alicerces de um caráter nobre e íntegro. A primeira virtude do estoicismo é a prudência, que significa agir com sabedoria, ponderação e bom senso. Para os estoicos, a prudência envolve examinar de forma racional e objetiva uma situação antes de tomar qualquer decisão. O indivíduo prudente não se deixa levar por impulsos ou emoções, mas avalia calmamente todas as informações disponíveis, prevendo possíveis consequências antes de agir. Algumas sugestões para cultivar a prudência na vida moderna seria refletir cuidadosamente antes de tomar decisões importantes, sem se deixar persuadir apenas pela pressa ou por outra pessoa. Ponderar os prós e contras, riscos e benefícios de cada opção em uma situação difícil. Ouvir diferentes pontos de vista para ter uma visão mais ampla e imparcial. Pesquisar informações confiáveis antes de formar uma opinião sobre algo complexo. Controlar impulsos imediatos e adiar uma resposta se necessário, para avaliar com clareza. Após decidir, observar calmamente os resultados antes de reajustar o curso de suas próximas ações. Portanto, a prudência é fundamental para tomarmos as melhores decisões possíveis em nossas vidas de forma consciente e equilibrada. A segunda virtude do estoicismo é a temperança, que significa moderação, equilíbrio e autodomínio. O indivíduo temperante evita os excessos, satisfaz com equilíbrio suas necessidades naturais e busca prazeres de forma prudente e controlada. Ele não é escravizado por paixões e mantém o autocontrole diante das tentações. Alguns modos de cultivar a temperança hoje pode ser comer e beber com moderação, evitando exageros ou a indulgência excessiva. Equilibrar trabalho e lazer, ambição e contentamento, ação e contemplação. Controlar hábitos prejudiciais à saúde, como vícios ou uso excessivo de tecnologia. Não acumular posses desnecessárias, nem gastar de forma irresponsável e impulsiva. Regular emoções fortes como raiva, tristeza ou medo, para que não dominem a razão. Evitar o fanatismo ou radicalismos, analisando calmamente diferentes perspectivas. Não criar expectativas exageradas, nem se desesperar por bens materiais ou status. Buscar satisfação nas coisas simples e no cultivo interior, não na indulgência. Cultivando a temperança, encontramos contentamento duradouro e liberdade interior para viver de modo pleno e consciente. A terceira virtude do estoicismo é a coragem, que significa a capacidade de enfrentar dificuldades e perigos com bravura moral e força interior. Para os estoicos, a verdadeira coragem não é a mera ausência de medo, mas a habilidade de agir com retidão, mesmo diante de adversidades e riscos. Algumas maneiras de cultivar a coragem seria enfrentar problemas de saúde, financeiros ou relacionamentos com determinação, ao invés de desanimar. Defender princípios éticos, mesmo que isso exija ir contra a opinião da maioria, admitir erros e mudar comportamentos arraigados que precisam ser corrigidos, não procrastinar decisões difíceis por comodismo ou medo do desconhecido, superar medos racionais através da preparação e da exposição gradual ao que tememos, intervir em situações de injustiça e defender pessoas necessitadas, lidar com críticas e ataques pessoais de forma astuta e centrada, enfrentar doenças, perdas e a morte de entes queridos com aceitação serena. Portanto,
A coragem permite transformar obstáculos em oportunidades de crescimento, superando-os com fibra moral e força interior. Mas antes, permita-me lhe fazer um breve pedido. Este vídeo foi feito para lhe ajudar a se tornar uma pessoa melhor e levou várias horas para ser concluído. Sua contribuição é muito simples e barata. Basta se inscrever em nosso canal e deixar seu mero like ou um breve comentário neste vídeo. Assim você nos retribui e nos incentiva a continuarmos nosso trabalho em prol da sua evolução. A quarta virtude do estoicismo é a justiça, que significa agir de forma íntegra, respeitando o direito das outras pessoas e cumprindo com o dever. O indivíduo justo segue sua consciência moral para tomar decisões e escolhe o bem comum sobre interesses egoístas. Alguns modos de praticar a justiça hoje: cumprir compromissos e promessas mesmo quando for inconveniente. Reconhecer e corrigir erros em vez de acobertá-los por orgulho ou medo. Atribuir crédito ao trabalho e ideias alheias sem assumir a autoria. Tomar decisões profissionais baseadas em princípios, não em favoritismos. Não compactuar com qualquer forma de discriminação e preconceito. Participar da sociedade de forma consciente e proativa, como cidadão. Consumir de forma ética e sustentável, considerando o impacto na sociedade. Contribuir com causas humanitárias e apoiar políticas que reduzam desigualdades. Portanto, a justiça requer que transcendamos nossos interesses egoístas e atuemos pelos valores universais do bem, da verdade e da dignidade humana. A quinta virtude do estoicismo é a nobreza, que significa elevar-se moralmente através de pensamentos e ações generosas e magnânimas. O indivíduo nobre cultiva os melhores valores humanos, como compaixão, benevolência e sabedoria. Ele está acima de mesquinharias e age com dignidade. Alguns modos de praticar a nobreza hoje: perdoar ofensas e abandonar o ressentimento, respondendo com gentileza. Ser prestativo e estender uma mão amiga a quem precisa, sem esperar recompensa. Contribuir para causas significativas, mais por idealismo do que por reconhecimento pessoal. Abordar conflitos com empatia e civilidade, em vez de hostilidade. Renunciar a privilégios e status em prol da igualdade e justiça. Inspirar os outros com palavras sensatas, conselhos edificantes e exemplo moral. Manter a mente elevada, evitando fofocas ou vulgaridade. Celebrar as realizações e qualidades alheias com admiração sincera. Portanto, a nobreza nos permite transcender o egoísmo e tocar o que há de mais luminoso no espírito humano, deixando um legado de bondade. A sexta virtude do estoicismo é a honestidade, que significa agir com sinceridade, integridade e coerência entre discurso e ação. O indivíduo honesto é transparente, não falsifica informações nem engana os outros em benefício próprio. Alguns modos de praticar a honestidade hoje: assumir erros e não ocultar condutas antiéticas sob desculpas. Cumprir promessas e não fazer compromissos que não possam ser honrados. Atuar com consistência de valores, mesmo quando inconveniente ou impopular. Rejeitar subornos, falsificar documentos ou infringir leis e princípios éticos. Não omitir ou distorcer fatos para defender interesses particulares. Atribuir crédito devido às ideias e trabalho de outros. Expressar opiniões e crenças sinceras, sem hipocrisia ou pretensão. Reconhecer limites de conhecimento próprio e admitir ignorância com humildade. Portanto, a honestidade é crucial para estabelecer relações de confiança e credibilidade, tanto na vida pessoal quanto profissional. A sétima virtude do estoicismo é a simplicidade, que significa viver de forma modesta e essencial, sem ostentação nem excessos. O indivíduo simples satisfaz suas necessidades básicas e busca prazeres simples, sem ser seduzido pelas aparências. Alguns modos de cultivar a simplicidade hoje: ter um estilo de vida frugal, consumindo apenas o necessário de forma consciente. Dar preferência a atividades, lazeres e relacionamentos que alimentam o espírito, não apenas o ego.
focar mais no ser do que no ter, no cultivo interior ao invés da posse exterior, evitar endividamento para manter padrões elevados de consumo desnecessário, doar ou desapegar de posses materiais excedentes, retendo apenas o essencial, rejeitar status social que apenas servem ao orgulho e vaidade, não julgar o valor próprio ou alheio por bens, posição social ou poder, buscar sabedoria e crescimento moral, não sucesso ou fama vazios. Portanto, a simplicidade liberta-nos da ânsia por acumular, permitindo saborear a vida de modo singelo e profundo. O contentamento, no contexto do estoicismo, é a oitava virtude. Ela refere-se à capacidade de se sentir realizado e satisfeito independentemente das circunstâncias externas e dos bens materiais. Para os estoicos, a verdadeira fonte de felicidade e paz interior não reside na busca incessante por riqueza, status ou prazeres sensoriais, mas sim na aceitação serena do que já temos e na busca da virtude interior. Alguns princípios e práticas associados ao contentamento no estoicismo incluem desapego material. Os estoicos ensinam que devemos desapegar-nos das posses materiais e entender que elas são efêmeras e não garantem a verdadeira felicidade. Isso não significa que devemos rejeitar todas as coisas materiais, mas sim que não devemos basear nossa felicidade nelas. A avaliação interna. O contentamento envolve olhar para dentro de nós mesmos e avaliar nosso caráter e ações. Em vez de buscar validação externa, os estoicos nos encorajam a julgar nosso próprio mérito, com base em nossos princípios e valores pessoais, aceitação da vontade da natureza. Os estoicos acreditam que devemos aceitar as circunstâncias externas como parte da ordem natural do universo. Isso significa aceitar tanto os eventos positivos quanto os negativos com serenidade e equanimidade. Foco na autossuficiência. O contentamento também está relacionado à ideia de autossuficiência. Isso não significa que não podemos buscar ajuda ou colaboração com os outros, mas sim que nossa paz interior não deve depender da aprovação ou aceitação dos outros. Em resumo, o contentamento estoico envolve encontrar satisfação e plenitude interior através do reconhecimento da nossa própria virtude e da aceitação serena das circunstâncias externas, sem depender excessivamente de bens materiais ou da aprovação dos outros. A nona virtude é a piedade. No contexto do estoicismo, é uma virtude que envolve um profundo respeito e consideração pelos outros, bem como um senso de dever em relação às nossas obrigações sociais e filiais. Os estoicos acreditavam que cultivar a piedade era essencial para viver uma vida virtuosa e em harmonia com a natureza. Alguns princípios e práticas associados à piedade no estoicismo incluem respeito pelos outros. A piedade nos ensina a tratar os outros com consideração, compaixão e empatia. Isso significa reconhecer a humanidade compartilhada e a dignidade de todas as pessoas, independentemente de suas circunstâncias ou opiniões. Dever para com a família. Os estoicos enfatizavam a importância de cumprir nossas obrigações filiais, como cuidar dos pais e da família. Acreditavam que isso era uma expressão de piedade e um dever moral. Obrigações sociais. Além das obrigações familiares, a piedade também inclui cumprir nossas obrigações sociais mais amplas. Isso envolve agir de maneira justa, honesta e solidária em nossas interações com a comunidade e a sociedade em geral. Compreensão da interconexão. Os estoicos reconheciam a interconexão de todos os seres humanos e a importância de agir de maneira que promova o bem-estar coletivo. A piedade nos lembra de que nossas ações têm impacto sobre os outros e que devemos agir de forma responsável. Aceitação das limitações humanas. Parte da piedade também envolve entender que todos os seres humanos têm suas falhas e limitações. Isso nos encoraja a ser tolerantes e compassivos em relação aos erros dos outros. Em resumo, a piedade estoica é uma virtude que nos incentiva a agir com respeito, consideração e responsabilidade em relação aos outros e à sociedade em geral.
É uma expressão de nossa compreensão da interconexão de todas as pessoas e da nossa disposição em cumprir nossas obrigações sociais e filiais. Cultivar a piedade é visto como um caminho para uma vida virtuosa e em harmonia com a natureza. A perseverança é a 10ª virtude, e no contexto do estoicismo, é uma virtude que envolve a capacidade de continuar agindo de acordo com princípios éticos e valores, mesmo diante de desafios, obstáculos e adversidades. É a determinação de não desistir, mesmo quando confrontados com dificuldades ou tentações que possam levar a abandonar os princípios e objetivos que consideramos virtuosos. Aqui estão alguns princípios e práticas associados à perseverança no estoicismo. Determinação moral. A perseverança implica em manter-se firme em seus princípios morais e éticos, mesmo quando isso é difícil. Os estoicos acreditam que devemos agir de maneira virtuosa, independentemente das circunstâncias. Aceitação do que não pode ser controlado. Parte da perseverança está relacionada à aceitação daquilo que está fora de nosso controle. Os estoicos ensinam que podemos controlar nossas respostas e ações, mas não podemos controlar completamente os eventos externos. Portanto, perseverar significa aceitar com calma as circunstâncias que não podemos mudar. Resistência à tentação. A perseverança também envolve resistir a tentações que possam nos afastar de nossos objetivos virtuosos. Isso requer autocontrole e a capacidade de priorizar nossos valores e princípios sobre impulsos momentâneos. Persistência em face de dificuldades. Os estoicos valorizavam a ideia de que as dificuldades são oportunidades de crescimento. Portanto, a perseverança implica em persistir no caminho virtuoso, mesmo quando enfrentamos contratempos ou desafios. Foco no longo prazo. Perseverar muitas vezes significa manter o foco em metas e objetivos a longo prazo, em vez de se desviar por gratificações instantâneas ou obstáculos temporários. Em resumo, a perseverança no estoicismo é uma virtude que envolve a determinação de agir de acordo com princípios éticos e valores, independentemente das circunstâncias externas. É a capacidade de resistir à tentação, aceitar o que não pode ser controlado e persistir em direção a objetivos virtuosos, mesmo diante de dificuldades. Essa virtude é vista como fundamental para viver uma vida virtuosa e em harmonia com a natureza. Exatamente agora na sua tela está aparecendo 2 vídeos altamente recomendados para você que deseja se tornar um homem estoico verdadeiramente forte e inabalável.